Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Se você não me conhece, eu sou a Amanda, sou médica e hoje é com muito prazer que eu falo com vocês diretamente da minha nova casa aqui em Eastbourne, uma cidade no litoral sul da Inglaterra. E se você quiser saber mais sobre como foi o processo de mudança, é só deixar aqui nos comentários. Se inscreve no canal, já deixa um like nesse vídeo, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que eu fiz para estudar para o PLEB 1. Antes então da gente começar a falar um pouco sobre os materiais de estudo, eu queria comentar algumas coisas. A primeira é que eu resolvi dividir os vídeos sobre o estudo do PLEB 1 em dois. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre as fontes de estudo e a forma como eu usei cada uma dessas fontes. E numa segunda parte eu vou falar com vocês sobre como foi meu cronograma de estudo, ou seja, como eu peguei essas determinadas formas de se estudar e dividi elas ao longo do tempo que eu tinha para estudar. Recapitulando então só um pouquinho como a prova funciona, é uma prova de múltipla escolha de 180 questões em 180 minutos, então você tem 1 minuto por questão. Cerca de 50% da prova é clínica médica e suas especialidades, e os outros 50% se dividem nas outras grandes especialidades, como cirurgia, gineco, obstetrícia, pediatria, psiquiatria e ética médica. Quando eu escolhi os métodos e quando eu fiz o meu cronograma, eu já fiz ele pensando naqueles métodos de estudo baseados em evidência, que eu falei lá naquele último vídeo. Se você não viu, clica aqui ou aqui que eu vou botar pra você ver. Então, essa era a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa que eu queria falar é que, mais uma vez, esses métodos e essas fontes foram fontes escolhidas por mim e que, enfim, na época foram as opções que eu optei para poder estudar para a prova, mas existem inúmeras fontes de estudo e você pode ficar à vontade para escolher alguma. Eu fiz o PLEB 1 em agosto de 2021 e eu comecei a estudar em janeiro de 2021. Então eu estudei pelo menos uns 6 meses para a prova. Eu diria que dá para fazer a prova estudando menos tempo, mas isso vai de cada um e na época eu não só estudava, eu trabalhava em torno de 50 horas por semana. Então esse foi o tempo que eu consegui organizar o meu calendário de trabalho e de estudo para conseguir fazer a prova com alguma segurança. O que também foi determinante foi a data em que eu consegui marcar a prova, porque eu fiz a prova quando eles tinham acabado de relançar algumas datas por conta da Covid. A gente desculpa se a luz estiver aí uma loucura, mas é porque eu tô gravando com a luz do dia. Então, tudo isso não foi tanto uma escolha minha, mas foi o que deu pra fazer com a data da prova que eu tinha e com o tempo que eu tinha e o fato de eu ter que estar trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Bom, então vamos lá. A primeira coisa então que eu vou falar vai ser do Plebbable. O Plebbable é uma plataforma online que é baseada em um grande banco de questões com mais ou menos 2.600 questões. Eles também oferecem alguns conteúdos à parte que eu vou comentar daqui a pouco, mas o bulk deles é o banco de questões. Falando sobre valor, o Plebbable você faz como se fosse uma assinatura na plataforma e essa assinatura vai valer por determinado número de meses que você contratar. Hoje em dia está custando em torno de 20 libras por 3 meses e 25 libras por 5 meses. Eu escolhi o Plebbable justamente por ele ser montado baseado em questões que já caíram nas provas anteriores. Então, ele é um grande banco de questões múltiplas escolhas que você pode ir fazendo de duas formas. Você pode ir seguindo as categorias de cada um dos assuntos, né, das matérias, ou você pode fazer ele de forma randômica. Ao final de cada questão, você tem um texto explicando, óbvio, a resposta e aquele determinado assunto. Essa parte eu acho que é a que o Plebbable mais peca, porque os textos são confusos, eles não são muito bem escritos e eles às vezes são contraditórios. Mas assim, se você acabou de sair da faculdade, eu acho que você vai conseguir identificar dentro desse material o que não faz sentido, o que tá errado. Se você já tem muito tempo que você se formou, eu acho que vale a pena fazer o Plebbable junto com uma outra fonte que eu vou comentar um pouco mais pra frente, mas que te dê o conteúdo. Então assim, eu acho que esse material de leitura de cada questão, ele é pobre, mas ele é muito suficiente. Por quê? Porque o foco da prova não é você saber a fundo cada uma das entidades clínicas, e sim saber coisas muito pontuais sobre tratamento, diagnóstico. Então, você vai sentir falta de informação, mas aquela informação é a informação que você precisa para fazer a prova. Então, cabe a você se contentar com aquele tipo de
profundidade dada pelo Playboy ou não. Como eu disse pra você, você pode passar pelas questões do Playboy de duas formas, categorizadamente, né, por cada um dos assuntos, ou de forma randômica. Para você passar pelo conteúdo de forma randômica, você vai passar pelos mocks, que são os simulados da prova. Eles são um conjunto aí de 180 questões. O número de simulados varia de acordo com o número de questões no banco completo. Então, como eles estão sempre atualizando, eles vão adicionando mais questões e conforme esse número vai virando múltiplo de 180, você vai ganhando mais e mais mock. Quando eu fiz, se eu não me engano, a gente tinha 15 mocks. E eu vou falar sobre como eu distribuí esses mocks ao longo do tempo no vídeo de cronograma. Um outro material que é disponibilizado pelo Playboy são os grupos do WhatsApp. Então eles têm vários grupos de WhatsApp de pessoas que estão fazendo o Pleb 1, que você pode entrar para discutir respostas de questões, ou simplesmente assim, se ambientar e conhecer as pessoas que estão fazendo prova junto com você. Como eu tinha falado anteriormente, o Playboy também tem outros produtos. Eles oferecem um curso de revisão, um tal do Big Mock e as Gems, que é um add-on que custa 10 libras e na verdade é um grande resumo do conteúdo. Eu quando fechei o Playboy, eu comprei as Gems, mas eu confesso que eu usei muito pouco e no final das contas eu acho que não valeu tanto a pena. Como fontes de consulta, eu sugiro duas. A primeira é o Oxford Handbook to Clinical Medicine, que é um livrinho de bolso onde você tem tudo. Assim, tudo que você precisa saber para a prova do Pleb 1 está ali, mas tem muito mais do que o que você precisa saber para a prova do Pleb 1. Então é aquilo que eu tinha falado. Se você sentiu falta, se você não entendeu direito, se é um assunto que você não domina tanto e você quer ler um pouco mais, vale a pena dar uma olhada lá. Ele é como se fosse um mini Harrison. E a outra fonte de consulta são os guidelines usados aqui no Reino Unido, que você encontra no site dos NICE Guidelines. Lá você vai encontrar um conteúdo mais extenso falando mais especificamente sobre tratamento e manejo clínico das condições e não tanto explicando aquelas condições, como é o caso do livro. E por último, é claro que não podia faltar eu falar do ENC. Pro Pleb 1, vocês vão ver que existem alguns assuntos que dependem de uma certa decoreba de listagens. E para esses assuntos eu usei os flashcards. Eu tenho muita dificuldade de memorizar as coisas só por memorizar. Então o ENC entrou como uma luva nesse momento para me ajudar, principalmente mais para perto da prova, a decorar e ter aqueles assuntos mais frescos na minha cabeça. Amo ENC de paixão, assim, super recomendo para você estudar qualquer coisa que você queira estudar. E nesse momento foi como eu usei o ENC para estudar pro Pleb 1. Eu acho que assim, eu usei o ENC de uma forma muito pontual. Eu poderia ter usado ele mais extensamente ao longo do estudo, mas o que acontece é que eu baixei um deck pronto sobre o Pleb 1 que era feito por outra pessoa. Eu não necessariamente gostei muito e eu também não estava querendo montar um deck inteiro por conta da questão do tempo. Então eu queria correr logo com as questões e focar nessa coisa das questões e eu resolvi usar o ENC só para essa parte mais de memorização mesmo. E é isso aí, gente. No final das contas eu usei o Playboy, um pouquinho do ENC e duas fontes de consulta só pontualmente. E o grosso do estudo é isso, não tem muito mistério, o negócio é ficar fazendo questão mesmo. A prova, ela avalia muito essa sua capacidade de resistência, de trabalhar os assuntos de forma sequencial, porque você vai ter pouco tempo. E de fato, as questões do Playboy são muito similares às questões da prova. Eu diria que em torno de 60%, 70% da prova são questões que você já viu. E os demais são questões muito similares de assuntos que o Playboy cobre. Poucas foram as questões, eu diria que menos de 10 questões são questões que foram de assuntos completamente inéditos que você teve que rebolar ali na hora. Mas o grosso tá dentro do Playboy. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês ficaram com qualquer dúvida ou se você tiver qualquer comentário pra fazer, é só deixar aqui embaixo. Mais uma vez eu convido a vocês a se inscrever aqui no canal. A gente vai tentar fazer uma coisa um pouquinho mais regular aqui no canal, de postar os vídeos de forma mais frequente. Se você tem interesse em saber como que o Pedro, meu marido, tá indo nos primeiros dias dele do novo emprego no NHS, também deixa aí nos comentários, a gente deve fazer um vídeo sobre isso mais pra frente. Se você já tiver qualquer dúvida, pode deixar aí também que a gente responde. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijinho pra vocês, tchau, tchau!